Olá pessoal, convido vocês a resolver algumas questões do Enem. Vamos lá? A primeira questão aborda a cultura hip hop. Nela tem alguns elementos básicos, como o DJ, o breakdance, que é a dança, as ilustrações, que é a forma de grafitagem, e o rap. Então essa questão diz o seguinte: o hip hop tem sua filosofia própria, com valores construídos pela condição das experiências vividas nas periferias de muitas cidades, colocando-se como contraponto a miséria, as drogas, ao crime e à violência. O hip hop busca interpretar a realidade social. Seu objetivo é justamente encontrar saídas e fornecer uma alternativa à população excluída. Então vamos lá ao que eu estou pedindo nessa questão. As autoras abordam no texto um movimento cultural, que também tem características reconhecidas. Então vamos identificar a alternativa que traz alguma característica voltada para esses elementos do hip hop. Letra A. Nas declamações rápidas e ritmadas de um texto, com alturas aproximadas, característica do rap. Então, o rap realmente é um dos elementos do hip hop, da cultura hip hop. Então, essa alternativa é a questão correta. Mas vamos analisar as demais. Letra B. Nas formas de se vestir e de cortar os cabelos com objetivos contestadores à ordem social, próprios do movimento punk. Não, essa questão está incorreta porque a característica da forma de se vestir da cultura hip hop traz geralmente roupas mais folgadas, um estilo mais... uma roupa mais folgada por conta até mesmo do movimento da dança, para ganhar amplitude do movimento, para dar mais movimento aos passos da dança. São passos improvisados, livres, né, que é conhecido como freestyle, que eles utilizam a improvisação dos passos. Então, essa questão está incorreta. Letra C. Nas frases e dizeres de qualquer espécie, rabiscados sobre fachadas de edifício que marcam a pichação. A pichação não pertence à cultura hip hop. Eles trabalham com a grafitagem, que é algo autorizado. Tá? A pichação ela é ilegal. Então, não faz parte dessa cultura hip hop. Letra D. Nos movimentos leves e sincronizados com os pés que deslocam o dançarino, denominado moonwalk. Essa está correta porque esses movimentos com os pés é o freestyle, que são movimentos improvisados, né, que eles realizam. Letra E. Nos traços e formas que representam personagens de olhos desproporcionalmente maiores e expressivos, conhecidos como mangá. Não, essa alternativa está incorreta porque nos grafites ele utiliza várias formas de expressão, desenho, letras, o que é a cultura, o que eles querem expressar, que é uma forma de comunicação e até de reafirmação da sua identidade. Essa próxima questão vai falar um pouco sobre a questão da ginástica laboral, que é a ginástica voltada para o trabalho. Vamos ler o enunciado. Luciana trabalha em uma loja de venda de carros. Ela tem um papel muito importante de fazer a conexão entre os vendedores, os compradores e o serviço de acessórios. Durante o dia, ela se desloca inúmeras vezes da sua mesa para resolver os problemas dos vendedores e compradores. No final do dia, Luciana só pensa em deitar e descansar as pernas. Na função do chefe, preocupado com a produtividade, número de carros vendidos e com a saúde e satisfação de seus funcionários, a atitude correta frente ao problema seria. Então essa questão remete à questão da ginástica laboral, que é a ginástica feita no trabalho, no horário de expediente, com o objetivo de melhorar a saúde do trabalhador, evitando algumas lesões por esforço repetitivo, que é conhecido como LER, e muitas vezes alguns autores também chamam de DORT, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então vamos analisar a questão. Letra A. Sugerir a modificação do piso da loja para diminuir o atrito do solo e reduzir as dores nas pernas. Essa não remete a uma preocupação com a saúde do funcionário, já que é a questão da empresa, da estrutura da loja, né? Então, a preocupação nessa questão tem que ter uma preocupação voltada para a saúde do funcionário. A gente não tem como afirmar que o trabalho dela é se deslocando, então isso não vai reduzir o número de vezes que ela vai estar se deslocando no trabalho. Letra B. Propor a criação de um programa de ginástica laboral no início da jornada do trabalho. Essa alternativa é correta porque a ginástica laboral ela tem um objetivo, né? Tanto ela pode se preparar o funcionário para a jornada de trabalho, pode ser compensatória e de relaxamento.
Essa ginástica, ela vai tentar aliviar tensões do dia a dia e até mesmo compensar, né? A repetição, ela está repetindo muito determinado movimento para a realização do trabalho. Então, vai haver exercícios para tentar compensar esse desgaste naquele determinado músculo, articulação, e evitando assim essas lesões. Letra C, afirmar que os problemas de dores nas pernas são causados por problemas genéticos. Não tem como o chefe de função, o chefe da loja, afirmar isso, porque não é da função dele colocar esse diagnóstico, né? Expressar esse diagnóstico. Então, essa alternativa está incorreta. Letra D, ressaltar que a utilização de roupas bonitas e do salto alto são condições necessárias para compor um bom aspecto da loja. Também não apresenta nenhuma preocupação com a saúde do funcionário, do colaborador. Letra E, escolher um dos seus funcionários para conduzir as atividades de ginástica laboral em intervalos de 2 em 2 horas. Não se pode colocar tem que ser uma pessoa um especialista da área, um professor de educação física para conduzir essa ginástica laboral. Portanto, a resposta certa é a letra B de bola. Outra questão importante é sobre a questão da corporeidade. Então, essa corporeidade ela foi analisada e colocada em várias questões no Enem, e uma delas vamos abordar agora. A questão diz o seguinte: na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as academias de ginástica, as salas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. Essa fonte foi do caderno do professor de Educação Física da Secretaria de Educação. Então, diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento por procura por... Então, essa questão remete à questão estética, já que ele coloca, né, a questão de você modelar o corpo. Então, a preocupação dessa questão é voltada para a procura do exercício físico por questão estética, nem tanto pela questão da promoção da saúde, e sim da questão do corpo, da beleza do corpo, estética, tá? Então, letra A, vamos analisar. Mecanismo que permite combinar alimentação e exercício físico, que permite a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde, sem a preocupação com padrões de beleza instituídos socialmente. Não, a preocupação do texto, como eu já falei, é a questão da estética. Ele foca a questão da procura por academia de ginástica, musculação, por foco, a preocupação maior, a questão estética. Então, vamos deixar lá, essa questão não está incorreta, né? Letra B, programa saudável de emagrecimento que evitam os prejuízos causados na regulação metabólica, funções imunológicas, integridade óssea e manutenção da capacidade funcional ao longo do envelhecimento. Também não é essa preocupação que coloca, que é pontuada no texto, já que a preocupação é estética. Letra C, dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou mais macronutrientes, carboidrato, gorduras ou proteínas, bem como exercícios que permitam o aumento da massa muscular e ou modelar o corpo. Essa questão tem relação com o que propõe o texto, que é a questão voltada para a estética, né, já que ela traz a questão das dietas restritas ou excessivas de algum macronutriente, né, para atingir o objetivo que ele coloca como aumento da massa muscular e modelar o próprio corpo. Então, letra C está correta. Letra D, exercício de relaxamento, reeducação postural e alongamentos que permitem o melhor funcionamento do organismo como um todo, bem como a dieta alimentar e hábitos saudáveis com base em produtos naturais. Não, esse tipo de exercícios, e pode ver que até a articulação com a alimentação com produtos naturais é uma preocupação com a promoção da saúde, não é esse o foco do texto de apoio. Letra E, exercícios físicos aquáticos, natação e hidroginástica, que são exercícios de baixo impacto, evitando o atrito, não prejudicando as articulações e que previnem o envelhecimento precoce e melhora a qualidade de vida. Continua sendo, nessa alternativa, mostrando a preocupação com a promoção da saúde, e esse não é o objetivo do texto. Portanto, a letra certa é a letra C. Outra questão que vamos analisar agora, vamos fazer juntos, é a questão do futebol. Então, nessa questão, vamos analisar o seguinte:
Ele traz um texto de apoio e nesse texto de apoio ele já dá um link, o que é que ele vai pedir logo em seguida nas questões. Vamos lá. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Então já faz esse paralelo, como era antes e agora. Ao mesmo tempo em que o esporte se tornou indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar. Neste mundo do fim do século, o futebol profissional condena o que é inútil, o que é rentável, o que não é rentável. Ninguém ganha nada com esta loucura que faz com que o homem seja menino por um momento, jogando como um menino que brinca com um balão de gás e como um gato que brinca com um novelo de lã, bailarino que dança com uma bola leve, como um balão que sobe ao ar e um novelo que roda, jogando sem saber que joga, sem motivo, sem relógio, sem juiz. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar, e o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Esse texto de Galeano, Futebol, ao Sol e à Sombra. Vamos às alternativas. As transformações que marcam a trajetória da história do futebol, especialmente aquelas identificadas no texto, se caracteriza pelo: letra A, processo de mercadorização e espetacularização que tem possibilitado o crescimento do número de praticantes e dos espaços usados para sua prática. Como vimos no texto, não teve um aumento do número de praticantes do futebol, e sim a redução. Ele coloca que teve aumento no número de espectadores assistindo à prática esportiva. Então, letra B. Redução às formas mais padronizadas, seguida de uma crescente tendência ao aparecimento de regionalismo na forma de vivenciar a prática do futebol. Nessa alternativa, não houve uma redução padronizada no estilo de jogo, e sim uma padronização. O jogo está mais rápido, mais veloz. Então, eles colocam, deixa claro isso. Então, o futebol hoje está mais padronizado, né, por conta dessa velocidade que teve que se dar ao jogo. Letra C traz a redução dos níveis de competitividade, o que tornou o futebol um esporte mais organizado e mundialmente conhecido. Não teve uma redução do nível de competitividade, pelo contrário, essa mudança na estrutura do futebol deixou o esporte muito mais competitivo, né? A busca por vencer mudou, tirou a beleza, o futebol arte, ele foi colocado de lado. Por conta do tempo, eles não querem mais um jogador fazendo os dribles, as artes, né, que eles faziam, porque perde tempo, eles que o interesse é fazer o gol. Então, até mesmo quando a gente está assistindo ao jogo, quando a gente vê um jogador fazendo o drible, quando ele consegue um bom resultado, então todo mundo aplaude, fica encantado pela jogada. Mas quando ele perde, faz, pra que ter feito isso? Era melhor ter feito o jogo, era melhor ter feito o gol logo. Então, pode ver como mudou a estrutura hoje. O objetivo é ganhar. Letra D. Processo de espetacularização e elevação dos indicadores estéticos do futebol, resultado da aplicação dos avanços científicos e tecnológicos. Não teve a elevação dos indicadores estéticos. Como a gente viu, essa questão da beleza do futebol, ela foi deixada um pouco de lado diante da mudança do objetivo do jogo, da competitividade. Então, foi deixado um pouco de lado. Tá? Em letra E, tendência de desaparecimento de sentidos sociais e estéticos característicos dos jogos e nas brincadeiras populares. A resposta certa é letra E.